Obrigado pela recepção. Um prazer muito grande estar aqui no João Batista novamente, mesmo que virtualmente, né? Ainda mais falando esse tema, que é um tema que a gente gosta muito. Eu disse que eu tenho a Letícia e a Priscila, e tem mais um ainda, tem o Caio. Só que ele não é palestrante espírita, né? Ele frequentou o centro espírita tudo, mas agora não faz palestra como as meninas fazem. Então vamos começar falando sobre esse tema do papel dos pais na família. Começo falando que, no seu primeiro discurso como presidente dos Estados Unidos, o Kennedy, em 1961, ele disse o seguinte: por isso, meus compatriotas, não perguntem o que seu país pode fazer por vocês, mas o que vocês podem fazer pelo seu país. Hoje eu vim aqui falar sobre o papel dos pais na família. E parodiando o Kennedy, a pergunta que devemos fazer a nós para descobrirmos esse papel não é o que a nossa família pode fazer por nós, e sim o que nós podemos fazer pela nossa família. Se a gente quiser apenas receber das pessoas que estão mais perto de nós não cumpriremos esse papel. E outra coisa que a gente tem que lembrar também, que a gente tem que ter consciência, é que aquele comercial de margarina, né, que a gente via na TV, acho que hoje não tem mais, da Doriana, que era assim, né? Onde a família reunida pela manhã, toda feliz, isso só é possível depois de muito trabalho da nossa parte. Se a gente não fizer o nosso papel de pais, nós não conseguiremos ter a harmonia dessa família, a alegria dessa família. E é preciso, né, não esquecer que as crianças são espíritos reencarnados, espíritos adultos, né, como dizia Kardec, que vestem, né, com a roupagem da inocência para voltarem à Terra e iniciarem uma vida nova. Então, embora eles estejam na condição de crianças, né, eles são espíritos. Então, nós não podemos tratar as crianças eternamente como crianças. Nós precisamos prepará-los, então, para ser adultos. Na pergunta 582 do Livro dos Espíritos, o Kardec ele pergunta aos espíritos se pode considerar como missão a paternidade. E a resposta é muito interessante. Ele diz que é sem contestação possível uma verdadeira missão. E é, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que se pensa, a responsabilidade quanto ao futuro desses espíritos que estão aí conosco. E continua Kardec dizendo: Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E facilitou a tarefa, dando àqueles uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Então, a criança, né, com a sua meiguice, com a sua beleza, ela nos desperta, né, para que a gente o trate bem e faça o papel que temos que fazer com eles, que é sermos educadores. Mas o Kardec termina esse comentário dizendo o seguinte: muitas pessoas há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter do seu filho. Então, na época de Allan Kardec, ele dizia que muitas pessoas se preocupam mais em cuidar do seu jardim ou do seu pomar do que de cuidar dos filhos. Então, ele deu uma advertência aí aos pais que muitas vezes fogem ao seu papel. Hoje em dia, trazendo para os dias atuais, nós temos uma coisa que prejudica muito na educação dos filhos, que é o vício do celular. Então, a gente sempre fica preocupado em que a criança use o smartphone de uma maneira equilibrada. Mas o que eu vejo muito, eu via lá no meu serviço, é que os pais ficam muito no celular e deixam de criar os seus filhos. Até se você acessar a internet, você vê muitos vídeos de acidentes
de pessoas que estão com o celular, e muitas vezes envolvendo os filhos. Aliás, o vídeo de maior impacto nesse sentido é uma senhora que está segurando 3 crianças, né, então numa fila indiana, ela segura uma criança, segura outra criança e segura outra criança. E na outra mão ela está no celular, vendo o celular. E aí ela atravessa a rua e os 4 são atropelados. É interessante que quem está gravando aí também a cena, ao invés de gritar para a mãe não ser acidentada, ficou lá filmando, né? Isso é típico dos dias de hoje, né? As pessoas param para filmar a desgraça dos outros e não tomam nenhuma outra iniciativa. O que ela quer mesmo depois é postar lá e ter uma repercussão muito grande do seu vídeo. Nos Estados Unidos, teve um estudo, né, nesse sentido, na Universidade de Michigan, e os pesquisadores analisaram quantas vezes os pais paravam de dar atenção dos filhos para acessar os dispositivos. Em seguida, uma equipe de pediatras analisava o comportamento das crianças, né? E nas respostas eles chegaram a algumas conclusões muito interessantes. Cerca de 48% dos pais ali entrevistados sobre o smartphone disse que interrompia sim as atividades com os filhos e 3 ou mais vezes por dia, por causa da tecnologia. 27% fazia isso 2 vezes, né, interrompia os filhos. E 17% admitiram que interrompiam os filhos, né, a atividade com os filhos, uma vez por dia. E apenas 1% disse que não, eles, quando estavam com as atividades com os filhos, não pegava no smartphone. Os resultados dessa pesquisa, elas mostraram que filhos de pais que utilizam frequentemente a tecnologia digital são mais propensos a apresentar problemas de comportamento, provavelmente motivados pelo sentimento de rejeição. Então, nós precisamos controlar o uso do celular, não só pelos nossos filhos, mas também por nós, né? Para a gente ter uma vida útil com as outras pessoas e não ficar no celular, que muitas vezes é uma coisa inútil. Mas aí a gente pergunta, né? Qual que é, para os espíritos, a utilidade de passar pela infância, ainda recorrendo ao livro dos Espíritos? Kardec diz que quando encarnando, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar em um adiantamento para que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, quer dizer, quando os espíritos estão nessa fase da infância, eles são mais impressionáveis, quer dizer, eles ainda estão se integrando na existência terrena e são totalmente dependentes dos seus educadores. O que não acontece no resto dos animais aqui no planeta Terra. A gente vê, por exemplo, um cavalo, quando ele nasce, logo ele já está independente. Mas o ser humano ele tem essa característica de que se os pais não cuidarem deles no período da infância, que é até os 7 anos, eles morrem. E nesse período eles são totalmente frágeis e dependentes dos pais. Mas é uma fase onde a influência dos educadores é muito grande. Outra pergunta que temos no Livro dos Espíritos é sobre a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, principalmente na adolescência. Na verdade, o espírito ele retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Então, nessa fase da infância, o espírito se adaptando à existência, ele é revestido por essa aparência da inocência e não mostra a sua verdadeira personalidade. Mas à medida que os órgãos, né, vão se desenvolvendo, aparece o real, né, o espírito. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta, diz Kardec. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Então, quando eles são crianças, muitas vezes você não imagina o espírito que está ali.
porque ele está como um livro em branco, né, para você imprimir ali a boa educação, para você neutralizar as influências negativas que ele pode ter de outra existência, ou mesmo as tendências negativas de outra existência. Mas fugindo um pouco da parte teórica da doutrina, né, na prática, como nós podemos fazer para ajudar os espíritos que estão na nossa casa como nossos filhos no momento? A grande dificuldade é que, para tanto, nós não conseguimos ser amigos dos nossos filhos e, ao mesmo tempo, educadores. Quer dizer, muitas vezes, no desempenho da nossa função, nós somos taxados como chatos, né? Como eu disse, eu tenho 3 filhos, com diferença apenas de 1 ano, de um para o outro. Eu sei bem isso. Na minha carreira de pai, pode-se dizer assim, no início, e eu sou muito brincalhão, muitos acham que eu sou sério, mas na verdade quem convive comigo vai descobrir que eu sou um palhaço, né? Eu achava no começo que dava para fazer o meu papel de pai apenas brincando com os meus filhos, né? Porque eu trabalhava fora. No começo até minha esposa trabalhava também, mas quando tivemos o terceiro filho, nós decidimos por ela parar de trabalhar fora e se dedicar apenas à casa. Então eu trabalhava fora e depois, na verdade, como eu era cabeleireiro, eu não trabalhava fora, eu trabalhava em casa e eles moravam comigo. Mas quando eu estava trabalhando, eles não podiam ter contato comigo. E quando era à noite, aí sim eu ia fazer o papel de pai, mas eu acabava mais brincando com eles do que realmente os educando. Então, eu fiz um acordo com a minha esposa, né? Porque, na verdade, esse negócio aí não deu certo, porque no começo, né, foi bem, mas com o passar do tempo eu descobri uma coisa. Apesar da minha esposa ser a chata, né, em muitos momentos, eles devotavam mais carinho para ela do que para mim. Quer dizer, eu sentia, às vezes, que eles até me desrespeitavam, né? Então, a partir dessa constatação, eu conversei com a minha esposa e perguntei o que eu poderia fazer para mudar isso, né? Eu queria não só participar da parte recreativa, e sim da educação deles. E assim ganhar mais carinho e mais respeito que era o que ela tinha. Nessa época, a minha esposa já tinha largado o emprego, como eu disse, né? Então ela disse, primeiro, não fique paparicando excessivamente eles. Então você pode, quando você deixa aí o seu serviço, beijar eles, abraçar, brincar, mas depois você dá um gelo neles. Nossa, eu fiquei assim, horrorizado. Não vou dar um gelo nos meus filhos, né? Aí é que eles vão se afastar de mim. Mas aí ela disse: não, porque eles dependem muito, de muita coisa em relação a você. Então, vão precisar ir até você, pedir as coisas. É como você compra tudo aqui em casa e é você que faz a maioria dos passeios sozinho com eles, então eles vão precisar ir até você. Então, realmente, depois que eu comecei a parar de me dedicar excessivamente a eles e tratar eles como amigos, que era o que acontecia, né? Até uma coisa interessante nessa época é que eu acabava sendo o quarto filho, né? Porque eu entrava na bagunça deles e a minha esposa tinha que educá-los e educar a mim também. Até muitas regras que eram colocadas para as crianças tinha que ser colocada para mim também, porque eu não cumpria, né? Então eu tive que sair desse conforto, né, de ficar brincando com eles o tempo todo e passar para o educador e também fazer eles seguirem a regra e dar uma distância deles. E foi interessante que realmente eles começaram a me tratar com mais respeito e começaram a vir até mim em muitos momentos que eu não ia até eles. Tá certo que era mais por interesse para pedir as coisas, mas aí o meu relacionamento com eles ficou mais fácil, né? Então, quer dizer, a gente precisa fazer um trabalho com as crianças no sentido de educá-los. Então,
Eu vou passar a dizer para vocês aqui na prática o que é bom fazermos com os nossos filhos para fazermos essa parte do educador, quer dizer, para cumprirmos o nosso papel, né, de pais para com os filhos, e aí a coisa vai dar certo, quer dizer, eles vão passar pela infância, terem uma boa influência, uma boa direção da nossa parte, e no caso vão progredir na existência. A primeira coisa que eu sugiro, né, que a gente faça com as crianças, são coisas em comum, não só de lazer, mas de responsabilidade na casa. Os meninos, principalmente, tem uma pesquisa que diz, naquele livro Criando Meninos, um clássico da literatura infantil, a literatura de educação, e a menina, ela conversa naturalmente sempre, mas o menino, ele tem uma dificuldade do relacionamento. Então, é mais fácil o menino conversar com você a hora que você está fazendo uma coisa com ele. Então, nós devemos fazer bastante as coisas com os nossos filhos, mesmo as atividades da casa, para poder conversar com eles e interagir com eles. Meu filho mesmo, uma coisa que eu fazia com ele em conjunto, é que eu sempre gostei de lavar a louça e eu colocava ele para enxugar a louça. E aí ele conversava comigo. Até teve um dia que aconteceu uma coisa interessante, né? E eu estava lá lavando a louça com ele e ele enxugando. Aí ele falou assim para mim, pai, eu descobri esses dias, até um estudo lá no centro, que a gente tem um livre-arbítrio. E se eu não quiser enxugar a louça, fazer essas obrigações aqui em casa, eu posso não fazer. Eu falei, nossa, que maravilha que você descobriu o livre-arbítrio, mas eu também tenho meu livre-arbítrio. Ele falou, como assim? Ou então, por exemplo, se eu quiser, eu tinha alugado, era uma sexta-feira, eu tinha alugado para ele para o fim de semana uma fita do videogame, aquele Street Fighter 2 na época, né? Quem é mais antigo lembra. E aí eu falei, se eu quiser não dar para você assistir a fita, porque foi tirada no meu nome, e eu quiser devolver na locadora, porque você não está me ajudando aqui, eu posso. Aí ele falou, o senhor pode? Eu falei, posso. Aí perguntei para ele, e aí, como é que você vai usar o seu livre-arbítrio? Você vai continuar enxugando a louça comigo ou você vai parar e não vai assistir a fita do Street Fighter 2? Ele falou, não, eu vou usar meu livre-arbítrio para ajudar o senhor aqui e depois nós vamos jogar junto o jogo. Então, quer dizer, conversando com os filhos, né, nós vamos descobrindo, aprendendo muitas coisas e os ajudando, né? Uma coisa boa também é a gente conversar com os amigos dos nossos filhos. Principalmente quando eles chegam na adolescência, a gente tem que receber esses amiguinhos em casa e conhecê-los. É lógico que, às vezes, notando alguma influência negativa, você pode afastar um pouco essa influência, não de todo, mas diminuir, e ao mesmo tempo, saber o que seu filho está escutando, o que ele está vendo. O mesmo podemos dizer em relação aos pais, né? É interessante você conviver com os pais dos amigos dos seus filhos para saber a ideia deles. Às vezes as ideias dos pais, dos amiguinhos, são muito diferentes da sua. Então você vai ter que saber orientar o seu filho para enfrentar essas influências diferentes que ele tem lá fora, né? Uma coisa importantíssima, acho que todo mundo sabe, mas não, mas vale a pena aqui repetir, é a gente comparecer nas reuniões dos pais e dos professores, né? Então tem pais que às vezes não vão na reunião, mas essa é a hora de você ter o contato com a escola e saber exatamente o que o seu filho está fazendo. E até se ele não estiver fazendo uma coisa boa, é, a escola vai falar, né? E o seu filho vai realmente saber que você está conhecendo o que ele precisa fazer. Uma outra coisa também é que a gente precisa dar as tarefas para os nossos filhos, né? Então, se você criar o seu filho, como dizia o Isamitiba, como um rei, né, dando tudo as coisas para ele,
ele vai crescer de uma maneira muito desequilibrada, né? Achando que ele está no mundo só para ser servido. E quando ele tiver que enfrentar a vida, onde ele vai ter que compartilhar, onde ele vai ter que assumir responsabilidades, ele vai ter uma dificuldade muito grande. Então, conforme a idade do seu filho, você não vai explorar logo, lógico, a criança, você vai dar algumas responsabilidades para ele fazer, e assim ele vai crescer, né, nesse sentido de saber que a vida ela tem o trabalho, né? Nesse sentido, a gente pode dizer que a regra tem que existir na casa, né? Então, se você tiver rotina, disciplina, nós podemos dizer que esses são os melhores ingredientes para a formação dos bons costumes dos nossos filhos, né? Se a criança não quiser ir dormir, por exemplo, no horário, aí você fala, não, não vou colocar a regra do horário para eles dormir. Complica tudo. Porque se a criança dormir no horário, por exemplo, até 10 horas da noite, normalmente as crianças estudam pela manhã. Ela vai ter uma noite de sono, e aí quando ela acordar no outro dia pela manhã, ela vai estar disposta. Mas se a criança for dormir meia-noite, 2 horas da manhã, ela não vai acordar bem no outro dia, então sempre vai ser uma luta para ela acordar no outro dia, e ela não vai aproveitar bem a escola. Então, essa regra, essa rotina que você coloca, a criança acaba se equilibrando e gostando mais de você, porque você colocou essa regra, ela consegue ir melhor na escola, tem um melhor aproveitamento, e aí ela vai ser grata. Então, um pai relapso, que não consegue colocar a criança na cama na hora certa, há uma tendência da criança não respeitá-lo, porque aí ela começa a ir mal na escola e inconscientemente ela passa a entender que é culpa dos pais. Se os pais fossem mais enérgicos, mesmo ela não gostando, mesmo ela achando que os pais são chatos, ela gostaria, porque no fundo isso está dando bom resultado. Em casa, por exemplo, a gente era radical. Aliás, o nosso pediatra, ele dizia, uma vez ele disse assim numa consulta para a gente, era o mesmo pediatra dos 3 filhos, né? Aí ele chamou a gente em particular, ele falou, até o doutor Antônio, que frequenta aí o João Batista, ele falou assim, olha, eu vou dar um conselho para vocês, a casa não é um quartel-general, a casa, ela deve ser com menos regras, né? Vocês têm muitas regras. Mas aí a minha esposa disse o seguinte, mas são 3 filhos, doutor Antônio, se eles unir lá com o cachorro, vira uma quadrilha, eles vão dominar lá em casa, então a gente tem que ter regra. E não mudamos, ficamos com as nossas regras. E uma delas é que as crianças tinham que ir para a cama 8 horas da noite. Porque uma coisa que eu e a Maristela descobrimos no início é que se você ficar ali com as crianças o tempo todo, até meia-noite, né, você cansa demais. O casal ele precisa ter um momento de conversar um com o outro, né? Então a gente colocou essa regra não só para eles se disciplinarem em dormir mais cedo, e de manhã irem para a escola mais tranquilos, mas também para a gente ter um tempo, porque aí a gente não dormia, dormia umas 11 horas, por exemplo, então eram 3 horas que a gente tinha para conversar um com o outro, né? E era muito bom. Mas até um dia, quando a Letícia tinha 5 anos, aconteceu uma coisa interessante, né? A gente colocava os 3 para dormir, o Caio e a Priscila dormiam rápido, mas a Letícia não dormia, ela ficava acordada e ficava escutando, né, o que a gente ficava falando. E aí um dia eu estava conversando com a minha mãe e estava falando sobre fofoca, né, sobre falar mal da vida dos outros. O espírita diz que não faz fofoca, são comentários edificantes sobre a vida alheia. Então nós estávamos lá falando sobre a vida alheia. A Letícia puxou assim a minha roupa e falou assim: pai, eu sei o que é fofoca. Ela tinha 5 anos. Eu falei, mas Letícia, não interrompe aqui, eu estou conversando com a sua avó. Aí ele interrompeu novamente, não, mas eu queria dar meu palpite sobre fofoca. Eu falei, não, mas o que que é fofoca? Ela falou, fofoca é o que você e a mamãe faz toda noite antes de dormir. Eu falei, nossa, o que ela pensa de fofoca, né? Aí eu perguntei para ela, então o que que é a fofoca no seu entender, né?
Ela disse: "Ah, vocês colocam a gente para dormir e fica falando mal da vida dos outros. Isso que é fofoca". Quer dizer, geralmente a gente ficava falando mal da vida dos outros. Aí nós paramos de falar mal da vida dos outros por uns 2 meses, e depois voltamos ao normal, né. Então, quer dizer, as regras, elas são importantes, né. A gente tem que sempre, uma coisa importante também, animar os nossos filhos, né. Então, não gritar com os filhos, não diminuí-los, porque isso influencia muito a autoestima dele. Então, pais que sempre dizem que o filho não presta, que o filho não vai dar certo e fica exagerando os defeitos deles, geram às vezes traumas nesse espírito de difícil solução no futuro. Eu tinha um vizinho aqui, por exemplo, que brigava muito com o filho, e a gente aqui escutava, ele gritava tanto que a gente acabava escutando. E ele falava muitos palavrões, gritava com o menino, e ele dizia que quando chegasse aos 18 anos, ele ia expulsar o filho de casa, e o filho ia ter que viver com as próprias pernas, né. Só que hoje em dia a lei, se o filho não terminou a faculdade ainda, você não pode expulsar ele de casa. Aliás, nem se passar dos 21 anos que você não pode expulsar. Mas aí depois deu muito problema, a criança, né. Então você tem que, não gritar com o filho, não diminuí-lo, para que ele se desenvolva melhor. Uma coisa boa também, é a gente contar piada para os filhos, né. Eu que sempre fui um palhaço, sempre tive muita facilidade disso. E é normal que os filhos, quando você faz alguma piadinha de alguma coisa, não entenda o que você está falando. Mas esse momento que você faz uma piadinha, é um momento que você quebra o gelo na educação, quer dizer, você deixa aquela austeridade e mostra o seu lado também brincalhão, né, que a vida é amena, e mesmo eles fazendo cara que não estão gostando das suas piadas, no fundo eles gostam, porque aí eles vão, vendo o lado bom da vida também, né. Uma coisa importante que eu acho também para a gente passar para os nossos filhos, é a inteligência financeira. Quer dizer, você pode, de várias maneiras, ensinar o seu filho a mexer com o dinheiro. Às vezes nós ficamos só preocupados com a educação moral, que é muito importante, mas os nossos filhos, eles têm que ser preparados para a vida, né. E o dinheiro no nosso planeta é uma realidade que tem que ser, administrado. Então você pode, por exemplo, administrar, ensinar eles a administrar a mesada, você pode mostrar o preço das coisas, né. Eu uma vez tive um cliente que me contou um caso muito interessante, era um senhor muito rico, um empresário, e a filha pediu, né, um tênis de marca muito caro na época, né, para ele. Ele poderia dar o tênis a qualquer momento para a criança, mas ele, para passar essa inteligência financeira, ainda mais ele que era empresário, ele tinha essa preocupação, ele falou assim: "Não, eu vou dar esse tênis só no Natal para você, e mesmo assim, se você, tirar uma média", ele colocou a média na escola a partir de 5. Ele não colocou 7, 8, nada, porque realmente o 5 é quando você é aprovado, né. Então ele falou para ela: "Olha, se você tirar mais do que 5 em todas as matérias o ano todo, eu vou te dar o tênis". E ela facilmente conseguiu a média e passou de ano, né, com mais de 5. Aí ele ia dar o tênis. Só que aí ele deu o tênis, na época o tênis custava R$ 500 em moedas de R$ 1. Ele foi no banco, pediu as moedas e deu um saco de moedas para a menina, que era novinha, né. Ela disse: "Nossa, mas é tudo isso? R$ 500?" Ele falou: "É, e eu vou falar uma coisa para você, com esses R$ 500, você pode comprar um tênis de R$ 100, e o resto você pode comprar uma boneca, você pode comprar uma roupa". E aí ela fez isso, ela não comprou o tênis de R$ 500, porque ela entendeu, de uma maneira prática, que era uma coisa muito cara, comprou o tênis de R$ 100, e o resto ela administrou, ela foi comprando. Demorou até, ele disse, para gastar os R$ 500, porque aí ela ficava com dó de gastar, porque ela tinha todas aquelas moedas, e quando ela comprava alguma coisa, diminuía as moedas, né.
Em casa, por exemplo, eu com os meus 3 filhos, com a condição financeira que eu tinha, eu não conseguia dar um presente bom para eles em todas as épocas importantes, do ano, né. Então nós temos o aniversário, que é uma data importante, nós temos o Natal e temos o Dia das Crianças. Então se você for dar 3 presentes bons, né, nessas 3 datas, você vai ter que dar 9 presentes. Então a minha esposa, né, sempre uma ótima educadora, ela teve uma ótima ideia. Então ela dizia assim para eles: "Olha, uma vez por ano vocês vão ganhar um presente maravilhoso, tipo uma bicicleta, um videogame, e o resto das comemorações vocês vão ganhar presentes, lembrancinha, como se diz, né". Então, quer dizer, cada momento importante, um deles ganhava uma coisa maravilhosa. Então, no Natal, só um recebia um presente bem melhor. No aniversário, só um recebia. Até eu poderia colocar do presente bom sempre ser no dia do aniversário. Mas em casa tem uma particularidade, eu, a Letícia e o Caio nascemos no mesmo dia. Então não daria certo. Então eu teria que dar 2 presentes bons no dia 18 de março, né, e comprar o meu presente ainda. Então não, a gente variava. Então cada época importante nós dava um bom presente para um. E isso passou um conceito legal para eles, né, de que a vida é difícil, que você tem que ter limites, né. E por fim, né, o meu último conselho aqui para vocês é que a gente tem que exigir respeito dos nossos filhos. Muitos pais eles ficam cobrando, né, que os filhos digam eu te amo, e ficam paparicando demais as crianças, né? Esse eu te amo dos filhos tem que ser natural. E até, principalmente na fase da adolescência, é comum até eles acharem você muito chato e eles nem falar eu te amo, mas não tem problema. O importante é que tem que ter respeito. O amor é uma consequência. Em casa, nesse sentido, a gente tinha 3 regras muito bem estabelecidas, né. Primeiro, que ninguém podia falar palavrão. Minha esposa, ela tinha um bom português e ela dizia: "Nós temos tantas palavras, né, no português, para que falar o palavrão?". E normalmente o palavrão ele é para ofender outra pessoa, então nós não deixávamos ninguém falar palavrão. Aliás, o difícil da educação é isso, né, você coloca regras, e aí você tem que seguir. Então, ninguém podia falar palavrão, e ninguém podia também bater em ninguém. Nem nós batíamos nas crianças, só que nós não permitíamos que elas batessem uma na outra, porque as crianças brigarem, né, de boca uma com a outra é normal, até diz que isso é saudável. A concorrência entre os irmãos, que um fica brigando com o outro, né? Falando, pai, ele falou isso para mim, ele não sei o quê. Isso é saudável, mas eles baterem um no outro, aí já não é saudável e nós não deixávamos. Só que por muito tempo eles cumpriram essa regra, mas teve um dia que a Priscila fez uma coisa muito errada aqui em casa, não sei o que ela fez. A Letícia, que era a que mandava lá nos 3, né? Porque eu coloquei uma regra muito interessante em casa também. Eles só tinham a diversão no fim de semana se eles cumprissem todas as regras da manutenção da casa. Então, se alguém que tinha que varrer o chão, por exemplo, não varresse, os 3 não iam passear no fim de semana. No começo, se alguém fazia alguma coisa errada, eu punia só aquela pessoa. Mas aí eu achava injusto, né? Então, por exemplo, alguém não fez a responsabilidade, e aí eu ia no McDonald's com 2 e um não ia. Então eu achava ruim. Aí eu mudei a regra. Eu falei assim: é o seguinte, se alguém não fizer. Então, por exemplo, eu colocava essas pequenas coisas de afazeres de casa são de vocês. Então eu separava uma coisinha para cada um fazer. Então é geral de vocês. Se uma coisa não for feita, os 3 não vão passear no fim de semana. Aí a Letícia ficava controlando os outros 2, né, para não fazer nada errado. Aliás, nunca eles, deixaram de fazer os afazeres de casa e sempre eu os levei no fim de semana, porque a Letícia ficava lá controlando todo mundo. Mas um dia a Priscila fez um erro muito grande e a Letícia deu uns tapas nela, até merecido, mas nós tinha essa regra de não poder bater.
E aí, primeiro, a minha esposa foi lá e conversou com a Letícia, né? Falou para ela que não podia bater, né? Nós tínhamos falado isso há muito tempo. E aí ela ficou chorando, né? Mas aí eu entrei também e falei mais um monte para a Letícia. Em resumo, nós não batemos nela, não gritamos com ela, mas ela ficou chorando mais de 1 hora e nunca mais bateu na irmã, né? Então essa é uma regra boa. E uma outra coisa que nós colocávamos também é que ninguém podia ofender o outro de maneira alguma. Então, eu vejo muitas crianças que falam palavrões para os pais e ofendem. Nós não deixávamos. Nós não deixávamos a criança falar nem você é bobo, nem para nós, nem para elas mesmas. A gente não deixava ninguém ofender o outro. Se ofendesse, a gente cortava, né? Até como eu trabalhava em casa, esse comportamento gerou uma influência entre os clientes, entre as pessoas que trabalhavam comigo, porque eles viam que a gente não brigava com as crianças e elas não brigavam com a gente. Aí muitos até perguntavam, mas como é que vocês conseguem fazer as crianças ser calma, tranquila, né? Ninguém briga com ninguém, né? É porque tinha regras, né? Então, esse exigir respeito dos filhos, eu acho importantíssimo, porque é uma lição para a vida. E se os filhos não respeitarem a autoridade que existe em casa, que são os pais, e se eles não respeitarem os seus irmãos, como que eles vão respeitar as outras pessoas lá fora? Como eles vão cumprir as suas responsabilidades lá fora? Porque esse era o tema que eu trouxe para vocês. Ninguém fez pergunta. Durante, vou fazer as perguntas no final. O Macário está levantando a mão. Então, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Bom dia, Ivandro. Que prazer Bom revê-lo. dia, seu Tudo bem? Macário. Saudades. Você Tudo bem? saudade, rapaz. A gente Saudade de um vai abraço. passar. Um abraço para vocês. Família, claro, conheço quase toda a sua família, menos o Caio que você falou. Esse eu não conheço. Vou testar a sua memória agora. Eu fui anotando aqui umas coisinhas aqui. A tecnologia está aí, então não tem como a gente fugir dela. Então, a colocação é como conciliar a tecnologia com a educação moral das crianças. Outra coisa, vai anotando aí sua gente. Não, eu vou respondendo já, aí depois você vai perguntando outra coisa. A Então, vai lá. tecnologia é dificílimo. Por exemplo, eu estou com meu celular aqui, ó. Eu acho que todo mundo está com seu celular, né? Alguém não está com o celular do lado aí? Então, eu acho que esse trabalho de você diminuir esse vício do celular, ele é importante para você passar para os filhos, porque às vezes o filho vai comer, ele fica lá vendo o celular, mas você também. Mas é um trabalho dificílimo. Então, se a gente é viciado no celular, é difícil cobrar dos filhos esse equilíbrio e muitas vezes esse vício prejudica, sim, a educação. Então, eu não tenho uma fórmula para você diminuir o seu vício do celular, mas eu acho que ninguém aqui contesta que é um trabalho que todos nós devemos fazer para o bem da educação dos nossos filhos. Outra situação é a seguinte, aquele episódio sendo lavando louça com o Caio. Eu entendi aquilo como uma chantagem, não seria isso? Então, sempre que eu falo isso, todo mundo fala a mesma coisa. Acho que até outra palestra que eu fiz, você fez a mesma pergunta. Mas eu acho que na educação você tem que colocar que existe a lei de causa e efeito. No trabalho, por exemplo, se você falar, não, eu não vou receber o dinheiro, aí o patrão fala, não, você só vai receber o dinheiro se você trabalhar. É chantagem isso? Você só recebeu o dinheiro se você trabalhar? Não, você tem que vir trabalhar aqui só por amor. Então, tudo na vida, se você não fizer a sua parte, não tem a recompensa. Então, eu acho que você não deve aceitar a chantagem dos filhos, que muitas vezes são desequilibradas, de pedir as coisas para você. Então, ele diz: oh, se você não fizer isso, eu vou chorar, eu não vou fazer isso, aquilo. Então, a chantagem dos filhos, nós não devemos ceder. Mas o que os pais fazem com os filhos, que eu fiz com o Caio aquele dia, eu não coloco como chantagem. Eu coloco como educação. O que eu não poderia é bater nele.
Mas eu tirar o videogame porque ele não fez as responsabilidades, eu acho normal e muito proveitoso. Até eu dizia assim para minhas crianças: tem coisas que eu sempre vou dar para vocês. Então é amor, carinho, roupa, educação, comida, mas o supérfluo eu só vou dar se vocês fizerem as suas responsabilidades. Então nós na vida é assim, você só tem o supérfluo se você tiver o dinheiro para pagar. Então para eles eu colocava, vocês vão ter o supérfluo se você fizer as suas responsabilidades. Então, quer dizer, eu acho que seria chantagem se você falasse assim: se você não lavar a louça, eu não vou te amar mais, eu não vou te dar mais comida, eu não vou mais levar você na escola. Então, isso seria uma chantagem. Mas você tirar um supérfluo porque ele está fugindo das responsabilidades dele, eu acho que é uma educação maravilhosa. Estou perguntando isso, o Evandro, até desculpa os outros que eu perguntar, porque eu também fiz isso. Então, a questão como é que você lida com essa situação, Então, né? parabéns para Agora, a você. questão, agora, a questão de trabalhar, você trabalha aí é uma outra coisa, não dá para misturar. E outra, só para completar também, você falou de regras rígidas, e pelo que eu vi, você coloca realmente regras rígidas. Então, vejo que eu realmente não te conhecia. Eu vejo você, assim, a pessoa sempre agradável e tal, mas que essas regras é complicado, né? Inclusive, da minha família, a gente passou por isso. Nós éramos em sete irmãos, e quando um errava, apanhava todos, né? E uma regra que eu nunca concordei, porque eu acho uma injustiça você castigar outro por erro dos outros. Aí, nisso aí, eu lembro da regra do Buda, quando ele sempre opta pelo caminho do meio, ou seja, o equilíbrio. Então, mas é exatamente isso. Uma coisa interessante de regras é que você tem que ir adaptando, né? Então, por exemplo, eu coloquei essa regra de se não fizesse as responsabilidades, não ia ter tal coisa, né? E individualmente. Mas aí, assim que individualmente eu ficava depois chateado de ir lá passear com dois e com um não, eu coloquei como a parte da manutenção da casa a responsabilidade dos três. Então, não era uma injustiça, era um trabalho em conjunto. Então, eu matei dois coelhos com a cajadada só. Então, eles tinham as responsabilidades de arrumar a casa, e quando um não fizesse, o outro ia ter que fazer no lugar. E aí eles iam ter que lidar com isso, e era bom. Teve uma vez até que eu levantei de manhã e eu fui. A Priscila só levantava muito cedo, os outros dois levantavam mais tarde. Aí era domingo, aí eu falei: Priscila, vamos passear com o papai? Aí ela falou: não vai dar, porque tá vendo essa cozinha aí que não foi arrumada? Fui eu que não arrumei. Eu esqueci de arrumar ontem à noite, a Letícia não viu. Mas de manhã, agora, quando ela vê, se eu sair com o senhor sem arrumar essa cozinha, ela vai falar um monte para mim. Aí nisso a Letícia chegou, olhou a cozinha sem arrumar, falou: você nem pensa em sair com o papai sem arrumar a cozinha. Então, quer dizer, acabou sendo uma coisa boa, né? Então, esse modo de ser rígido é entre aspas, na verdade, é maleável, você vai adaptando, né? E como a gente tinha a questão de não gritar, não bater, não falar palavrão, então era um rígido com muito amor, com muito carinho. Mas a gente fazia cumprir as regras, porque na vida é assim, à medida que você aprende a disciplina, você melhora. O Chico mesmo, o Emmanuel, dizia para ele: você vai precisar fazer três coisas: disciplina, disciplina, disciplina. Eu acho que esse negócio de ser rígido, na verdade, é ser equilibrado, é ser o caminho do meio. Então, você nem pode deixar fazer tudo e nem pode proibir tudo. Mas aí vai ter que ter regras. A Onesina. Você já terminou, Macário? A Onesina quer fazer uma pergunta para você. À vontade. Olá, Ivandro. Olá, Saudade, tudo tudo bem? bem? Tudo. Ótimo. Então, conforme você foi falando, eu fui assim tomada pela culpa, né? Conforme Você você tem foi quantos filhos? um tem um Um? só. É Sou mãe difícil. de um menino.
mas eu fiz tudo errado. Tudo Você que você pediu a falou coisa mais aí. difícil que tem. Eu já pedi 3. É mais Então, eu fácil só educar queria. 3 do que um. Pois é, então, tinha bastante sobrinho aqui criando junto, então, assim, eu tentava ser rígida, né, ser mais firme ali, mas aquelas Firme que nem uma coisinhas eram geleia, na mão de bêbado na descida. isso, aquelas coisinhas eram tão bonitinhas e tão engraçadinhas que eu não conseguia me manter firme ali, né? É, Então, eu falei, nossa, meu Deus, deu tudo errado, né? Mas assim, não tenho que reclamar, não. Meu filho é uma pessoa do bem, os meus sobrinhos também. Mas assim, eu poderia ter seguido mais essas colocações suas aí, mas foi muito difícil, viu? Era mas muito isso gostoso. aí, qual é o seu nome mesmo? Onesina. Onesina, eu acho que é uma questão do seu temperamento, sabe? Então, eu e a Maristela, que os dois são rígidos, né? Até a Maristela, que é mulher, eu fui presidente da USE muitos anos, né? E aí eu queria me dedicar mais ao meu trabalho, e aí a Maristela ia ser a presidente. Aí os diretores falaram assim: nossa, que bom que a Maristela vai ser presidente, porque você é um ótimo presidente, não sei o quê, e ela vai seguir essa linha, né? E vai ser ótimo. Eu falei: não, ela é totalmente mais rígida do que eu. Comigo, vocês estão no céu, com ela, vocês vão pular miudinho, porque ela é muito rígida. E realmente, quando ela entrou lá, ela botou ordem no puleiro. Quer dizer, eu era muito assim, aberto a tudo, deixava todo mundo fazer tudo. Ela colocou um monte de regra e foi uma maravilha. Foi uma época que a USE cresceu, né? Fez as maiores feiras do livro e não sei o quê. Mas é da pessoa. Então, eu sou de um jeito, a minha esposa é de outro, você é de outro. Eu acho até que quando isso acontece, quando a criança vem num lugar que as pessoas são muito boas e não coloca tantas regras, é uma prova para elas. Então, você veio para ter uma mãe que não vai te punir em nada, vai deixar você livre. É como as pessoas vêm com muito dinheiro, né? Então, tem pessoas que vêm que ela vai poder comprar tudo, ela vai poder fazer o que quiser. E aí eu acho que a culpa não é dos pais, a culpa é do espírito, se ele não aproveitar isso, porque ele pediu essa prova de pais muito amorosos e não tão rígidos, e vão ter que lidar com isso. Acho que hoje é um grande problema dos espíritos encarnados, né? A educação ele é muito frouxa, né? As pessoas, para não melindrar, para não, como é que se fala, traumatizar a criança, deixa ela fazer tudo e dá tudo, né? Mas eu acho que é uma responsabilidade do espírito que pediu essa prova e ele vai ter que aprender a lidar com isso, com essa liberdade de poder fazer tudo. Então não se culpe, você fez o seu melhor, tá ótimo. Aí sim, obrigada, Ivandro. Estou mais tranquila agora. Tá tranquilo, tá tudo certo. Obrigada. A Rosimeire quer fazer uma pergunta Eu. também, fica à vontade. Bom dia, Evandro, tudo bem? Muito bem, e você? Muito bem também, obrigada. Bom dia, amigos, queridos, saudades de todos, tá? E, bom, primeiro eu queria fazer uma ressalva aí nas observações da minha amiga. Ela é uma mãe maravilhosa. Ela não Nós sabe, estávamos mas ela é, né? Ela é maravilhosa. Não, ela sabe que ela é. E assim, e eu quero defender o Tomás, o príncipe lindo da tia aqui, do coração, porque ela é rígida assim. Eu vou entregar ela contar a história e eu acho que ela não esquece. Eu aprendi com ela, até acrescentei algumas vezes na educação dos meus filhos. Aí ela me contou uma vez, eu nunca esqueço, que o Tomás tinha aprontado uma lá, coisas de criança, e ela disse que sentou e falou assim: então, Tomás, você fez errado. O que você acha que eu devo fazer com você? O que você acha que você merece? E foi ou não foi, amiga? Eu nunca esqueço dessa história e ela olhou e disse que ele já começou a chorar e de medo, né? E ela Tomás, pelo amor de Deus, ó, tô fazendo essa defesa. Depois vou mandar o boleto da defesa aí, tá? Da tia aqui. E um beijo grande pro seu príncipe. Ela é uma mãe maravilhosa, acompanhou ele nos escoteiros que eu sei, né? Voluntária para ficar ali presente. Gente, essa mulher é uma mãe assim que ela deixa a gente morrendo de inveja, porque o filho dela é lindo, educado, é um príncipe. Que E, bom. enfim, Hoje você acaba assim
as pessoas acreditando nisso e não é verdade, É não é bem. verdade, eu aprendi muito com essa mulher, foi um grande prazer. Os domingos fizeram toda a diferença, entre muitas coisas, conviver com ela. E, bom, enfim, Evandro, eu não posso nem questionar nada do que você disse, porque, gente, isso você retratou muita coisa que acontece aqui em casa, é regra. Eu costumo dizer para os meus filhos, amigos, vocês têm muitos. Aqui, a hora que a gente brinca, conta piada, né, faz muita coisa juntos, mas temos regras e a hora que a conversa é séria, eu costumo dizer, cada um no seu quadrado, porque vocês só têm essa mãe aqui, só tem esse pai, e a gente tenta acertar, e se a gente erra, a gente não é perfeita, a gente sempre deixa isso claro, mas se a gente erra com vocês, a intenção é de acertar. E na hora que a conversa é séria, eu penso que os filhos eu vejo muito isso, tá faltando referência. A gente não pode misturar as coisas. A gente, com eles, a gente tem que ser pai, tem que ser mãe. A hora que a conversa é séria, cada um assume seu quadradinho ali, a gente conversa, a gente alinha, né? E a gente, eu acho que os pais, a gente tem muito medo de, às vezes, eu vejo de perder o amor deles, mas isso não acontece quando a gente faz com amor, quando a gente corrige com amor, quando a gente coloca as regras com amor. Eu não vejo como dar errado, né. Eu adoro as suas palestras, já assisti as suas palestras lá no centro, e sempre é um privilégio. E eu gostaria, Evandro, que você falasse aí dos pais que estão ouvindo, os que vão assistir depois, que eu vejo agora, com a pandemia, tudo isso muito novo para a medicina, para a ciência, para a gente, para tudo, uma adaptação. Nós temos filhos mais velhos, mas essa nova realidade, mais do que nunca se faz necessário as regras, os horários, os pais trabalhando em casa, com os filhos estudando em casa, e muitas vezes vem aqueles momentos que não podem sair. Eu queria que você desse um pouquinho de luz para esses pais aí, com tudo isso. É bem colocado. A questão, eu acho, é que além das regras, tem que ter o lazer. Então, a questão de você ser rígido com o que eles têm que fazer para eles desenvolver a responsabilidade, isso só aumenta o amor deles para conosco. Porque, embora eles achem, no primeiro sentido, que você é chato, como vai dar certo as coisas na vida deles, vão bem na escola, vão bem nos relacionamentos, vai dar tudo certo, eles vão acabar te agradecendo e te amando muito. Então, por pouco tempo, eles vão achar que você é chata. Mas, em contrapartida, às regras, você tem que ter muitos momentos de lazer com seus filhos, que é o que é difícil. Então, às vezes, você prefere ficar no celular, assistir uma TV, do que brincar com os filhos. Então, eu vi uma educadora falando que se você, por exemplo, as crianças estão assistindo alguma coisa, você para falar para ela, oh, vamos parar de assistir televisão e brincar, por exemplo, de esconde-esconde aqui dentro de casa, o que vocês acham? Todo mundo vai desligar a televisão. Então, eu acho que o que falta, às vezes, na educação é você se colocar como criança também e brincar com eles, viver o mundo deles. Então, você tem que ter, como disse o Macário, o caminho do meio. Você é o educador, mas você é também a pessoa que vai brincar, vai ter os momentos de lazer, né? É o método que eu falo, Super Nani. A minha neta, por exemplo, aqui em casa, nós usamos esse método com ela. Então, tem muita disciplina, né? Muita rotina, mas na rotina tem um bom tempo de brincar com a criança. Então, aí chega ao equilíbrio. Então, se em casa, na pandemia, você só colocar as regras com as crianças e ficar brigando com elas o tempo todo, você está estressado também. Acho que todo mundo está estressado de ficar em casa, né? Não só as crianças, acho que todo mundo fala, eu quero ir para a praia, né? Eu mesmo sempre vou para a praia. Em janeiro não fui para a praia. Então, acho que nós estamos estressados também. Então, você tem que ter momentos de brincar com as crianças. Aí a pandemia não vai ficar ruim. Aliás, a gente vê nos vídeos na internet muitos pais criativos, né, com brincadeiras dentro de casa. Então, nós vamos ter que fazer um curso aí de brincadeiras dentro de casa e brincar bastante com as nossas crianças, mesmo na pandemia. E aí eu acho que não vai ter problema. Bom, obrigada. Obrigado, eu. Sempre gratificante, muito bom. Obrigada mesmo. Mais alguma pergunta aí? Algum comentário? Algum acrescentamento?
Parabéns, ô horário. Ivan. Parabéns. Parabéns pela exposição. Sempre acrescenta. Obrigadão. Eu que agradeço. Até deu horário, se quiserem encerrar também, porque domingo tem almoço, eu mesmo sou responsável pelo almoço, tá esperando lá para terminar o almoço. Tem as regras para mim também, viu? Vocês pensam que a vida é fácil? Ivando, uma pergunta, Suzana. Oi, Suzana. Antes de encerrar. Uma pergunta para encerrar. Diga aí. Vamos lá. Primeiro, obrigada, né? Eu fiz muitas construções mentais aqui com a sua palestra. Eu não sou mãe, mas sou filha, sou tia, sou, né, Acaba sendo mãe, esposa. né? E assim, foi muito bom. Fiz aqui uma volta 360 como espírito, né? O que você Sim. falou, eu fui absorvendo como espírito, e como espírito fico muito mais claro que precisamos reencarnar, porque precisamos ter regras, porque quando o espírito for livre, se nós não aprendemos as regras, nós não seremos educados como espíritos, né? Então, foi aqui todo a volta que eu dei para incorporar essa lição aqui de hoje. E eu conheci a Priscila, que eu acho que foi a que deu a palestra aqui. Então, quais foram os frutos que você colheu dessa educação maravilhosa, né? Maravilhosa, que eu digo porque foi leve, né? Quais foram os frutos que você colheu e que você está colhendo com seus filhos hoje, depois de adultos? Como está essa convivência? Então, eu sempre falo que os meus filhos, eles foram uma bênção, e quando eu fui escolher eles lá no plano espiritual, eu escolhi os melhores. Então, embora eu tenha sido rígido, a Maristela também, eu acho que o grande mérito do que eles se formaram hoje é deles mesmos. Então, acho que eles vieram preparados para essas regras, sabe? Eles pediram as regras. Até eu tenho uma palestra que eu tenho, que chama assim, Filhos, Educando ou Educadores? Então, eu com os meus filhos, embora toda essa rigidez minha, isso, aquilo, mais eu aprendi com eles do que eles comigo. Porque os três são mais elevados que eu, os quatro, né, que é a Maristela junto. Então, eu acho que o espírito mais inferior em casa sou eu. Então, eu acho que o grande mérito do que eles se formaram são eles mesmos, sabe? Então, eles absorveram as regras, eles eram muito educadinhos. Eu ia com eles em festinha de aniversário, quem tinha um filho ficava lá correndo atrás da criança, né? Eu que tinha três, eu ficava namorando a Maristela, porque os meus não davam trabalho nenhum. Na escola, nunca eu precisei falar para eles fazer dever. Teve uma vez que eu fui lá numa reunião, né, de matemática, que a professora pediu para mim conversar sobre o Caio. Eu sabia o que era. O Caio é um expert em matemática, e toda professora que começava com ele levava um susto com ele, né? E aí essa professora era nova, aí ela assustou lá com o tanto que ele sabia de matemática e pediu para eu ir lá conversar com ela. Deu até vergonha, porque ela só deu bronca em todo mundo. Quando chegou para conversar comigo, ela teve que conversar lá fora, porque ela ia elogiar o Caio. E aí ela que mostrou para mim que no mural lá da escola tinha o melhor aluno de toda a classe. Na classe dos meus três filhos, todos eram os melhores. O Caio era o melhor na classe dele, a Priscila na classe dela e a Letícia na classe dela. Então, quer dizer, eu não sei se eu tive tanto mérito na educação deles, ou se naturalmente eles já eram bons e eu só aparei, meu trabalho era só fazer as regras, porque eles iam seguir as regras, né? Então, eu acho que não foi mérito nenhum meu, foi mérito deles mesmos. Mérito da família, de todos. Você, como pai, poderia ter desvirtuado também. Mas esse negócio de ser esse de regra é do meu espírito. A Maristela fala que eu fui inquisidor. Ela também é muito rígida, ela é mais rígida do que eu, né? Então, é dos nossos espíritos, nós somos muito racionais, embora a gente tenha a parte da emoção, é muita razão. Eu mesmo, o meu próprio rosto, né? Eu era visagista, o meu rosto, não sei se dá para vocês verem, ele é fininho, né? Só isso é sinal de pessoa muito firme. O seu rostinho já é mais redondo, né? Tem ângulos mais inclinados, então é da minha natureza, né? Essa rigidez. Aliás, o que eu mais tentei nessa vida toda, não só com os meus filhos, mas com as outras pessoas,
é quebrar essa rigidez. Até o Macário disse que me conhece assim, esse meu lado alegre, né? E não conhecia o meu lado sério. Nossa, eu fiquei muito contente com essa observação, porque na verdade eu sou muito rígido e faço às vezes essa parte alegre. As próprias palestras minhas são muito alegres para quebrar esse meu lado rígido. E eu sempre fui rígido em muitas vidas. E nessa aqui eu estou entendendo que você tem que ser mais amoroso, olhar mais as outras pessoas, né? Então é um trabalho que eu tenho que fazer comigo, né? Mas ser rígido para mim é fácil, difícil é ser amoroso, ser compreensível, ter alteridade, como se fala, né? Que é aceitar as pessoas do jeito que elas são. Então isso que eu acho difícil. Mas ser rígido para mim é facinho. Então, como inquisidores que fomos, que eu Ah, você também sou foi muito também? rigorosa, né? E assim, estamos hoje fazendo palestras e educando espiritualmente, é que algum fator religioso tivemos, né? Então, Ah, assim, sim. né? Lembrando que os inquisidores colocavam as regras e as inquisições para os outros e não valiam para ele próprio. É por interesse pessoal, É por interesse isso. pessoal. Então essa educação nossa, ela faz parte da nossa inquisição, a nossa É, própria educação, né? Então, parabéns, viu, Ivandro? até um caso interessante, mais uma piadinha aí de educação. A Priscila falou que uma vez a professora ia falar sobre ditadura. E aí ela falou, aí eu sei que é ditadura, e falou tudo sobre ditadura, né? Ela falou, nossa, Priscila, você é tão nova, como você sabe sobre a ditadura? Eu falei, é que a minha mãe o tempo todo ela fala lá em casa que nós não estamos numa democracia, nós estamos numa ditadura. Quem manda é ela e nós temos que obedecer. Então era assim lá em casa, né? Mas ela era ditadora, mas é a pessoa mais amada aqui em casa, né? É isso. Mas, Ivandro, você não passa essa imagem de rigidez, não, porque eu lembro das suas palestras desde quando você tinha cabelo na cabeça inteira ainda. É, então, E mas as palestras, você para me conhecer, você tem que ir na minha casa. Nas palestras, mesmo no trabalho, a gente, né? O Macário acho que me conheceu mais nervoso, né ou não, Macário? Chegou a ver Não, meu lado não, rígido? Não lembra? não, não lembro, não. Ah, então Não acho que eu fui lembro. rígido só no comecinho, graças a Deus. é só Eu a já sua vi esposa que... que conhece esse lado seu, então. É, mas, por exemplo, eu me aposentei, né? Aí, esses dias a Letícia falou, nossa, o papai, depois que aposentou, ficou outra pessoa mais leve, mais calma. Antes ele era muito nervoso, né? Então, melhorei depois que aposentei também, né? Eu sei, não foi depois que você aposentou, não. Depois você virou avô. Aí essas regras a gente joga tudo fora, o Ivan. É verdade. Não, mas apesar que eu tentei colocar muitas regras para a neta também, mas era muito menos rígido. Aliás, a educação lá em casa com a Priscila eu fui bem menos rígido, né? Então, era difícil, porque eu, né, tinha um carinho diferente com ela, porque cada um você tem um caso, né? É. Então, por exemplo, em casa o Caio, ele estava bem com todo mundo, mas mais com a Maristela. A Letícia me amava, me idolatrava, eu já não tinha muita afinidade com ela. A Priscila já não gostava de mim, demorou para a Priscila falar que gostava de mim. Tanto é que quando ela começou a falar eu te amo para mim, ela passou a falar depois dos 4 anos. Aí você perguntava para ela, você gosta do papai? Ela falava, eu gosto, desde os 4 anos de idade. Então demorou para eu ganhar a Priscila, né? A gente tem essas diferenças entre os filhos e é difícil você ir igualando, né? Devagarzinho, né? Mas é isso. Obrigada, Evandro. Obrigada, Rose, Suzana, Macário, Walter, o Edmur. Gente, foi maravilhoso ter vocês aqui hoje. Eu senti muita falta de vocês a semana passada, que eu não pude estar presente. Então, um ótimo domingo para vocês. Obrigada. Obrigado nós. Parabéns, Ivandro, não só pelo desenvolvimento do tema que você nos trouxe, mas também por você proporcionar esse encontro fraterno, porque falar de pais, filhos, família, né? Todos nós, de alguma forma, pertencemos a esta instituição chamada família, né?
ora como pai, ora como mãe, ora como irmãos, ora como filhos. E esse encontro nosso aqui foi tão rico, tão gostoso, né? Com os comentários, com os feedbacks e as experiências próprias de cada um. Cada um de nós vivencia esse universo fantástico, essa célula máter, né? Da sociedade que é chamada família. Parabéns a você, parabéns ao Edmur, né? Que o convidou. Parabéns a todos os nossos amigos aqui conectados, presentes, que contribuíram com seus comentários, com as suas experiências próprias. Somos todos muito gratos de coração a você e a todos os amigos aqui.